Em 1782, o Brasil tinha mais de 1 milhão de votantes. 14 anos depois, cerca de 100 mil. Não teve golpe, não teve guerra, não teve ditadura. Teve uma lei aprovada pelo parlamento, aplaudida como moderna, defendida por gente como Rui Barbosa. Uma lei que prometia moralizar a eleição e que no caminho, apagou 9 em cada 10 eleitores do mapa. Essa história caiu no Enem em 2025 e hoje eu vou te mostrar como resolver essa questão sem decorar absolutamente nada. Por quê? Quando você entende a lógica por trás da questão, a resposta praticamente se entrega. A questão traz um texto do historiador José Murilo de Carvalho, referência na área, um dos maiores historiadores da cidadania no Brasil. E ele joga 3 dados na sua cara. Primeiro, 1872, mais de 1 milhão de votantes, uns 13% mais ou menos da população livre. 2, 1886, 100 mil eleitores, menos de 1% da população do país. 3, isso aconteceu depois da reforma de 1881. E aí vem a pergunta: o que nessa reforma explica esse tombo gigantesco? As alternativas: restrição de gênero, exclusão de imigrantes, comprovação de domicílio, exigência de alfabetização, obrigatoriedade do sufrágio. Agora, segura essa questão na cabeça. Antes de responder, a gente precisa entender uma coisa. Por que alguém faria uma lei dessas? Spoiler, eles achavam que eles estavam consertando a eleição. Estamos no finalzinho do Império, Dom Pedro II já está bem velho, A monarquia já está desgastada por todos os lados. Os republicanos lançaram um manifesto em 1870, o abolicionismo cresce, os militares voltaram da Guerra do Paraguai, se achando com razão, desprezados. E a eleição no Brasil? A eleição era uma piada, pronta e mal acabada. Funcionava em 2 turnos. Indireta, onde o povão votava em eleitores e esses eleitores é que escolhiam quem seriam os deputados e os senadores. Só que quem decidia quem podia votar eram as juntas locais, que eram controladas pelos coronéis da região. Tinha até apelido para fraude: eleição a bico de pena. O escrivão, ele inventava a ata, registrava, Inclusive gente morta votava, gente que nem existia também votava. Eleição do cacete. Se a caneta não resolvesse, o capanga resolvia. Então, os liberais levantaram uma bandeira que parecia muito linda, da eleição direta. Acabar com o intermediário, moralizar o voto. Foi então que, em 1871, o gabinete de José Antônio Saraiva aprova uma reforma. O projeto passa pelas mãos de um jovem, Rui Barbosa. Nasce, então, a Lei Saraiva, que caiu no Enem de 2025. Só que presta atenção no raciocínio da elite da época, porque é aqui que a questão se resolve. Para eles, a fraude existia porque tinha gente demais votando. Pobre, analfabeto, dependente de coronel, esse povo, na cabeça deles, era matéria-prima da fraude. Então, limpar a eleição significava limpar o eleitorado. Guarda essa frase, ela é a chave do nosso vídeo inteirinho. Vamos entender de onde vem aquele 1 milhão de eleitores. Pela Constituição de 1824, era votante homem livre, com 25 anos ou mais, com uma rendinha mínima anual. E aqui vem os 3 detalhes que explicam esse eleitorado gigante. Primeiro detalhe: o analfabeto votava. Não existia exigência para saber ler. Segundo detalhe: a renda não precisava ser provada. Ninguém pedia nenhum documento para comprovar se era rico ou não. Quem dizia que você tinha renda era a junta qualificada, ou seja, o próprio coronel. E o coronel adorava inscrever os seus dependentes em massa. Era agregado, sitiante, capanga, todo mundo virava votante, desde que votasse no candidato certo indicado pelo coronel. É o famoso voto de cabresto, que a gente vai ver bastante lá na Primeira República.
Terceiro, até liberto, o ex-escravizado podia ser votante em primeiro turno. Quem ficava de fora, então? Mulheres e pessoas escravizadas. Mas mesmo assim, cerca de 13% da população livre votando era maior que a de vários países da Europa na época. O Brasil, pasmem, tinha um eleitorado relativamente amplo e controlado na coleira. Ou seja, era uma participação enorme e democracia nenhuma. Aí vem a Lei Saraiva e instala um funil na porta da eleição. Peneira 1. Acabou o voto em 2 turnos. Agora é direto e sobra só a figura do eleitor, com regras muito mais duras de alistamento. Peneira 2. A renda de R$200 mil agora precisa ser comprovada mediante documentação. O valor nem era alto. O problema é que o pobre livre, aquele que o coronel escrevia no grito, ele não tinha nenhum papel para poder apresentar. Tchau. E a peneira número 3? Aqui muda tudo. Para se alistar, você tinha que escrever e assinar o próprio requerimento. Parece uma burocracia boba, né? Só que o Brasil tinha em torno de 80% da população analfabeta. Faz a conta aí comigo. Num país onde 8 em cada 10 não sabe ler, exigir alfabetização para votar não é um detalhe técnico, é uma guilhotina eleitoral. É isso então, e não a renda, não o domicílio, que derruba 1 milhão para 100 mil eleitores. Quem sobrou então? A elite letrada e proprietária. Eram bacharéis, funcionários públicos, comerciantes, fazendeiros. O Brasil moralizou a eleição, expulsando o povo das eleições. Agora a questão vira brincadeira. Olha as alternativas com a lógica que a gente construiu. Tá aí no quadro. Alternativa A. Restrição de gênero. Mulher já não votava antes de 1881. A questão pede o que mudou, a variação. Se já era assim, não explica o tombo. Risca. Alternativa B. Exclusão de imigrantes. Esse não era o alvo central da lei. Aliás, ela até passou a aceitar o estrangeiro, naturalizado como eleitor. Risca também. Alternativa C. Comprovação de domicílio. Domicílio não era o filtro documental era a renda. E mesmo ele não foi o golpe fatal. Risca também. Alternativa E. Obrigatoriedade do sufrágio. Pensa 2 segundos. Voto obrigatório aumenta o número de votantes, não diminui. E voto obrigatório no Brasil só nasce em 1932. Alternativa anacrônica. Cuidado com os anacronismos no Enem. Risca com força. Sobrou então a letra D, exigência de alfabetização, que é exatamente a peneira mais fina do nosso funil. Percebe o que aconteceu? Você não precisou decorar o ano, o nome do decreto, nada. Você entendeu a lógica. Elite querendo limpar a eleição num país de analfabetos. E a resposta veio sozinha. E aqui vai o detalhe mais pesado, que o próprio texto da questão entrega. A proclamação da República não mudou nada. A Constituição de 1891 manteve o analfabeto fora da eleição. Essa exclusão atravessou o Império inteirinho, a República Velha, Vargas, a ditadura, e só caiu em 1985, anteontem. Em termos históricos, quando o voto do analfabeto virou facultativo. Então, a questão 47 não é sobre decorar a Lei Saraiva, é sobre entender um padrão da história brasileira. Aqui, mais uma vez, reformas apresentadas como modernização serviram para selecionar quem tem o direito a ter direitos. Enquanto a Europa largava a porta da política, o Brasil de 1881 instalou uma catraca. Quando o Enem te mostrar uma reforma que reduz a participação, desconfie do verniz técnico e pergunte sempre: quem essa mudança tirou do jogo? Essa pergunta resolve essa questão e muitas outras. Se esse jeito de estudar fez sentido para você,
Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque eu estou destrinchando todas as questões de história do Enem de 2025 aqui no canal. A próxima é sobre o atentado da Rua Toneleiro, a noite que derrubou Getúlio Vargas. Comenta aqui embaixo, você acertou a questão 47? E compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que ainda acha que história é pura decoreba. Valeu e até a próxima aula.